Você já parou para pensar por que a figura da Baba Yaga carrega consigo um mistério tão profundo? Não é apenas uma bruxa de contos infantis, mas um enigma que atravessa séculos, desafiando nossa compreensão. E se eu te disser que ela já foi reverenciada como uma deusa? Que sua imagem foi manipulada pelo regime stalinista? Que até mesmo Tolstói se inspirou nela? As velhas fábulas eslavas guardam segredos muito mais sombrios e fascinantes do que imaginamos. Hoje, vamos desvendar a verdade por trás dessa figura enigmática. E se você ainda não está por dentro, este é o momento perfeito para mergulhar nessa história que vai muito além do que os olhos veem. Imagine uma velha em sua cabana sobre patas de galinha, cercada por 3 cavaleiros misteriosos, um vermelho, que traz a aurora, um branco, que ilumina o dia, e um negro, que mergulha o mundo na escuridão. Não são mensageiros do apocalipse, mas sim os ciclos do tempo, controlados por suas mãos nodosas. Baba Yaga não é um personagem com uma biografia definida. Não sabemos o que ela pensa, apenas o que faz, e é exatamente isso que a torna tão real e aterrorizante. Em tempos remotos, ela não era uma bruxa devoradora de crianças, mas uma divindade da terra, dos ciclos da vida e da morte, guiando as almas entre os mundos. Com o passar dos séculos, no entanto, sua essência foi distorcida. De protetora, transformou-se em algo monstruoso. E o mais intrigante: ela abraçou essa nova identidade com um sorrisinho malicioso, como se soubesse algo que nós nunca entenderemos. Hoje, Baba Yaga está mais viva do que nunca. Ela aparece nos filmes como codinome em John Wick, como vilã em Hellboy, em livros, quadrinhos e até em desenhos animados, como na história do Urso Olímpico, onde tentou sabotar os jogos. Não conseguiu, mas o símbolo ficou. Antes de Afanásio compilar quase 600 histórias onde ela aparece, outros como Gretchen e Levchin já a mencionavam. Mais antigo ainda são as gravuras do século XV, e em 1755, Lomonosov a incluiu em sua gramática ao lado de Perun e Júpiter, sem equivalente em outras mitologias. Ela é única. Quem é, afinal? Uma herdeira das deusas pássaro da Sibéria? Uma senhora das profundezas que voa em seu pilão de ferro? Colecionadora de dentes de criança? Companheira da morte? Talvez tudo isso ao mesmo tempo. Alguns estudiosos vão além, acreditam que suas raízes remontam a uma deusa matriarcal pré-indo-europeia. E sabe o que é mais revelador? Isso explica muita coisa. Baba Yaga não é apenas uma bruxa em um pilão. Ela é um espelho das épocas, um personagem costurado com retalhos de 1000 histórias. Monstro? Deusa? Ou uma fusão de ambos? Cabe a você decidir. Mas para entendê-la de verdade, é preciso adentrar a floresta, onde a escuridão esconde mais do que medos, esconde verdades. Agora, você deve estar se perguntando, como surgiu essa figura tão complexa? Enquanto buscava respostas, acabei descobrindo algo surpreendente sobre mim mesmo. Há algum tempo, contei aqui sobre o teste genético da Genotype, que revela não só suas origens, mas traços ocultos do seu DNA. Os resultados chegaram, e hoje sei que carrego em mim o sangue dos povos do norte do Cáucaso e, claro, dos eslavos orientais. E adivinha qual imagem veio à minha mente assim que li isso? Exatamente ela. Mas não para por aí. Descobri que meus ancestrais não eram neandertais e que, geneticamente, deveria ter facilidade para acender fogo, arremessar lanças, digerir mamutes e, pasme, domar cavalos. Isso explica a rota migratória dos meus antepassados. E tem mais, meu DNA revelou que preciso proteger a pele do sol, dormir bem e evitar o estresse. Parecem conselhos óbvios, mas não são. Eles confirmaram minha intolerância à lactose, identificaram deficiências de vitaminas e deram recomendações precisas sobre alimentação e riscos de doenças. Até sugeriram quais esportes combinam comigo, natação e esqui. Sempre gostei deles, e agora faz todo sentido, afinal, futebol nunca foi minha praia. O teste também revelou quais remédios funcionam melhor para mim e quais podem causar alergias. E, pasme, até traços da minha personalidade. Sou meticuloso, criativo, leio rápido e, sim, tenho uma pitada de paranoia. Tudo isso a partir de um pouco de saliva. Fazer o teste é simples, você recebe um kit, coleta o material, envia e aguarda. Vale muito a pena. Se quiser descobrir seus próprios segredos genéticos, é só clicar no link da descrição. E tem mais,
com o cupom BLACK3, você ganha 66% de desconto. Uma oportunidade imperdível para conhecer a si mesmo ou presentear alguém especial. Mas voltemos à nossa bruxa. Sua origem é ainda mais intrigante. Diz a lenda que, para semear o caos no mundo, o diabo tentou criar o mal puro. Experimentou com serpentes, lobos, demônios e até trovões, mas nada dava certo, tudo virava apenas medo. Ele queria algo mais, o caos em sua forma mais humana, quente e imprevisível. Então, calçou suas melhores botas e saiu pelo mundo. Em um mercado, viu uma mulher se interpor entre um homem gigante e seu filho, rosnando como uma fera até que o agressor recuasse. A criança sorriu, e a mãe foi parar no saco. Na escola de uma aldeia, uma professora encarou um valentão até que ele baixasse a cabeça. Também foi para o saco. Junto dela, a mulher que sabia todas as respostas, mas preferiu calar, a que revidou quando a provocaram, a que gritou quando mandaram sorrir, a viúva que cultivava flores com espinhos venenosos, a esposa que temperava o chá com mais do que hortelã, a velha que trocou a modernidade pelo silêncio de sua cabana. Quando o saco já continha 12 mulheres, o diabo as jogou em um caldeirão com água de um riacho congelado. O fogo crepitava, a choupana tremia. Ele inalou vapor, amargo como alho, ardente como a raiva, segurou a respiração por um instante e cuspiu. Assim nasceu Baba Yaga, não apenas uma bruxa, mas a encarnação da fúria feminina, da sabedoria ancestral e da rebeldia indomável. Todo o mal do mundo concentrado em uma só mulher? Ou será que o diabo, afinal, não entendia nada de mulheres? No princípio dessa história, quando a palavra era uma vez ainda nem havia sido pronunciada, tudo fica suspenso. Quem é o herói aqui? Quem é o vilão? E será que essa realmente é uma narrativa sobre 12 mulheres e um diabo? Sim, é sobre elas. Essa versão surgiu no século XIX, quando Necrasso escreveu a Baba Yaga, a perna de osso. Ele não era folclorista, não buscava lendas antigas, apenas criou uma história poderosa e cruel. 12 mulheres cozidas em um caldeirão e cuspidas pelo diabo. De onde ele as tirou? Não sabemos. Talvez tenha inventado, mas até as invenções, quando ditas na hora certa, deixam marcas. E há um detalhe revelador: a presença do diabo no enredo é um sinal de que o cristianismo já havia chegado ao mundo de Baba Yaga. Originalmente, ela não tinha nada a ver com ele. Seus parceiros eram Koschei, a morte, forças muito mais antigas. O diabo apareceu com a nova religião, trazendo consigo uma nova interpretação do feminino, não mais fonte de vida, mas ameaça. Esse é o dualismo religioso, quando os deuses antigos não desaparecem, apenas se misturam aos novos. Ele se manifesta quando uma avó borda um ponto cruz ao lado de um ícone, mas ainda cospe 3 vezes sobre o ombro esquerdo para afastar o mal-olhado do neto. Valorizamos a lógica, mas sentimos um arrepio de esperança ao encontrar um trevo de 4 folhas. Porque a Páscoa e a ressurreição de Cristo coincidem com rituais pagãos de ovos e coelhos. Porque acreditamos no trabalho duro, mas ainda fazemos pedidos às estrelas cadentes. O cristianismo chegou às terras eslavas muito antes da história de Necrasso. Os primeiros contatos com sacerdotes e monges ocorreram por volta do século VII. Entre esse primeiro encontro e o século X, muitos elementos da nova fé foram absorvidos, mas isso não significou o fim dos rituais antigos. As crenças se fundiram, as tradições herdadas persistiram, mesmo quando os deuses e deusas originais foram esquecidos. Mas por que 12? Por que exatamente esse número? A resposta, meu caro, está nas camadas mais profundas do mito, e é lá que vamos mergulhar a seguir. Eis a receita para um coquetel tão perverso quanto genial. E aqui entra em cena uma velha ideia europeia, tão enraizada que muitos nem percebem sua sombra sobre nós, os 9 dignos. 9 figuras históricas, 9 arquétipos do ideal cavalheiresco, meticulosamente divididos em 3 trindades sagradas. 3 cristãos, o rei Arthur, cujo nome ainda ecoa em lendas de honra, Carlos Magno, o imperador que forjou um continente, e Godofredo de Bulhão, o cruzado que se tornou rei de Jerusalém não por herança, mas pela espada. 3 judeus, Josué, o sucessor de Moisés que derrubou muralhas com fé, Davi, o pastor que abateu Golias com uma pedra e uma prece, e Judas Macabeu, o rebelde que acendeu a chama da resistência. E 3 pagãos, Heitor, o príncipe troiano cuja morte selou um império, Alexandre, o macedônio,
que conquistou o mundo antes dos 30, e Júlio César, cujo nome se tornou sinônimo de poder. Era o espelho medieval do que um homem deveria ser. Mas não se iluda, as mulheres também tinham seu panteão, e aqui a ironia se faz ainda mais cortante. Porque suas virtudes não eram delicadeza ou submissão, mas a mesma ferocidade dos homens. Divididas nas mesmas 3 categorias, elas desafiavam qualquer noção de afeminilidade. Entre as pagãs, Minerva, a deusa da guerra, cuja sabedoria era tão afiada quanto sua lança, e Semíramis, a rainha babilônica que construía cidades e esmagava inimigos, e Tomiris, a escita que afogou Ciro, o Grande, em um barril de sangue. As judias? Débora, a juíza que liderou exércitos, e Jael, que cravou uma estaca na têmpora de um general cananeu enquanto ele dormia, e Judite, cuja beleza foi a isca para decapitar Holofernes. E as cristãs? Matilde, a imperatriz que declarou guerra ao próprio primo usurpador, e Isabel, a católica, que unificou a Espanha com mão de ferro, e Joana II de Nápoles, que reconquistou seu trono depois de trancafiar o marido traidor. Necrasso, porém, não quis glorificar. Ele quis subverter. Suas 12 mulheres não são heroínas, são anti-heroínas. Não são dignas, são perigosas. Não são santas, são soberanas de seu próprio caos. Cada uma delas poderia ser protagonista de outra fábula, mas aqui foram jogadas no mesmo caldeirão, como ingredientes de uma poção que ninguém ousaria beber. Por quê? Talvez não se trate de maldade, mas de medo. Medo daquele poder feminino que não serve à ordem estabelecida, que não se dobra às regras, que não cozinha sopa, cozinha revoluções. Que ri na cara da civilização enquanto tece seus próprios destinos com fios de sombra. E aqui a pergunta que não quer calar: a quem interessa que essa força seja chamada de mal? Necrasso sabia bem o que fazia. Expulso da escola por satirizar professores, ele passou a vida escrevendo sobre camponeses, liberdade e a amargura que fermenta onde há opressão. Seu caldeirão, portanto, não é sobre o mal, é sobre a sátira do próprio conceito de mal. Nós amamos histórias de bruxas porque elas não nos afagam. São espelhos oxidados, que devolvem uma imagem distorcida, mas verdadeira. E quando você olha para esse espelho, de repente entende: sim, não sou rei, não sou herói, mas ainda estou vivo. E tenho para onde ir, mesmo que o caminho passe por uma floresta. Porque Baba Yaga não usa chapéus pontudos nem varre o chão com vassouras. Não há gatos pretos nem risadas estereotipadas. Na versão de Vaca com a orelha de urso, coletada por George Borel, seu elemento mais aterrorizante não é a voz, nem as palavras, é a língua. Não a linguagem, mas o órgão físico, longa demais, arrastando-se pelo chão como uma serpente faminta, colhendo tudo que vive em seu caminho. É sua arma e sua fraqueza. A história é sobre um menino que não pertence a lugar algum. Uma orelha em formato de urso marca como diferente, e isso basta para que ele seja um estranho. Ele parte com seus amigos, buscando um destino, e encontra apenas uma cabana. Dentro, comida. Fora, silêncios pesados. A cada noite, um deles fica de guarda, e a comida some. Até que Vaca, em sua vez, armadilha bruxa, mel no tronco, armas escondidas, paciência. Quando ela estende a língua para lamber a doçura, ele a esmaga com uma tora. Aqui, o folclore se funde ao simbolismo. A língua não é apenas carne, é poder. Yaga não fala muito, mas sente tudo. Uma língua hipersensível, longa demais, como um instinto exacerbado. Quando a esmagam, esmagam também sua capacidade de controlar a situação. Não porque Vaca seja mais forte, mas porque foi mais astuto. Mais tarde, haverá perseguição, reinos, um buraco na terra por onde ela desaparece. Mas já neste episódio, tudo fica claro: Yaga é uma figura de camadas. Até sua língua não é mero grotesco, é uma metáfora que esconde algo maior. E o que ela é, afinal, essa figura que assombra o imaginário eslavo? Seus olhos, ou a falta deles, são buracos negros onde deveriam estar as íris. Seu nariz, um bico de ave de rapina, tão longo que corvos e corujas a confundiriam com uma delas. Seus cabelos nascem do nariz até os ombros, seus dentes são presas e chifres brotam de sua testa. Soa monstruoso, mas há método nessa deformidade. Os buracos onde deveriam estar seus olhos não são acaso, são cegueira. E a cegueira, nas tradições antigas, é o traço dos que já cruzaram a fronteira entre os vivos e os mortos.
Diz a lenda que os mortos ainda habitam entre nós, invisíveis, como sombras sobrepostas às mesmas vilas, aos mesmos bosques. Cada um existe em sua própria camada da realidade, sem enxergar os outros. Mas Yaga transita entre elas. Conhece os vivos e os mortos, mesmo sem vê-los. Seu método de saber é diferente e é aí que reside seu poder. Porque quando um sentido falta, outro se aguça. E no caso dela, esse sentido é o olfato. Cheiro, cheiro, o cheiro de sangue russo. Não é à toa que ela diz isso. Seu nariz não é um nariz, é um radar. Um bico que fareja não apenas presas, mas destinos. Os contadores de histórias exageraram suas feições até o grotesco, e não por acaso. O nariz adunco de Yaga não é apenas uma caricatura, é um eco do antissemitismo medieval, que associava traços judeus à ganância e bruxaria. Da mesma forma, seus seios, quando mencionados, são descritos com um sadismo que denuncia a mão de narradores misóginos, em uma sociedade que temia a mulher que envelhece, que desafia, que existe fora dos papéis impostos. Yaga é a outra, a velha no bosque que vive pelas próprias regras, indomável. Mas as pistas sobre seu nariz e sua possível cegueira vão muito além. Há mais de 1000 anos, nos bosques sagrados eslavos, sacerdotes observavam as ofertas deixadas aos deuses. Pão, frutas, carne. Quanto mais fresca a oferta, mais potente a bênção. O cheiro era a parte essencial do ritual. Uma oferenda podre era um insulto, uma fragrante, uma prece atendida. E aqui está a conexão: o olfato, entre todos os sentidos, é o mais ligado à memória. Um aroma de grama cortada, e de repente você está de volta à infância, sem saber por quê. Yaga, com seu nariz de abutre, não é apenas uma devoradora de crianças, é uma guardiã dos cheiros esquecidos. Ela fareja o passado. E o passado, como se sabe, sempre volta para morder. Pense na manhã na aldeia da avó. O cheiro de pão fresco saindo do forno não é apenas farinha e fermento, é o abraço invisível de quem já se foi, mas deixou o aroma como herança. Para um ser ancestral, tecido com os fios das gerações passadas, o nariz longo não é deformidade, é um instrumento de leitura do mundo. Cada odor carrega uma história, cada fumaça, um presságio. Ivan Bilibin, mestre das sombras e das linhas que dançam entre o sagrado e o grotesco, soube capturar essa multiplicidade aterradora. Em uma de suas ilustrações, ela é uma velha de cabelos brancos como neve podre, com mãos que se estendem além do natural, vestida em farrapos que parecem costurados com fios de névoa. Em outra, seu nariz é um bico de ave de rapina, afiado como a lâmina de um machado. Tantos rostos que mal se acredita tratar-se da mesma entidade. Mas é exatamente disso que se trata, ela é todas e nenhuma. Sua essência não está na forma, mas na sensação de desconforto que deixa no ar, como o cheiro de mofo em um quarto fechado há décadas. Bilibin não buscava a Yaga certa nas aldeias que percorreu coletando lendas. Ele permitia que ela se reassemblasse sob seus pincéis, assim como o folclore a reassemblou ao longo dos séculos. Porque Yaga não é uma criação, é uma acumulação. Seu corpo é feito de camadas, ora preenche uma esbá até as vigas do teto, ora é apenas uma silhueta curvada sobre um pilão, ora seus olhos são contas de âmbar fosco, ora são poços sem fundo, ora suas mãos são garras de urso, ora dedos tão longos que suas juntas raspam a terra ao caminhar. Em algumas versões, sua pele é amarela como cogumelos venenosos, manchas que falam de séculos passados ao sol e à chuva. As rugas não são defeitos, são mapas. Cada sulco conta uma seca, uma guerra, um inverno que levou metade da aldeia. Os contadores de histórias raras vezes hesitam em descrevê-la como monstruosa, mas quem ousa perguntar o que aqueles olhos cansados já viram? Ou que pesos dobraram sua coluna como um arco? A indústria da beleza nos ensinou a temer cada fio branco, cada marca no rosto, como se a vida fosse uma ofensa à perfeição. Yaga, porém, não se esconde. Não pede desculpas por seus dentes de ferro nem por suas pernas que rangem como portas enferrujadas. Ela existe, e sua existência é um espelho distorcido que devolve não nossa imagem, mas nossa verdade, a de que envelhecer não é apodrecer, é acumular. Os eslavos antigos não enterravam seus mortos sob a terra nem os enviavam ao céu. O mundo dos que partiram estava ao lado. Tão próximo que bastava saber o caminho, e as aves, essas mensageiras aladas, conheciam a rota. Todos os anos, elas migravam para lá, levando notícias aos que já não tinham voz.
Não é à toa que os gansos, os cisnes e as próprias babuscas aladas de Yaga aparecem nas histórias como sequestradoras de crianças. Não são vilãs, são guias. Levar uma alma para o outro lado não é um crime, é um serviço. As fábulas que advertem as crianças a não se afastarem da trilha falam, na verdade, de uma fronteira tão fina quanto a membrana de um ovo. Basta um passo em falso, um sopro de vento, e você está do outro lado. Na floresta de Yaga, nada é cenário. Os carvalhos são suas costelas, as raízes seus nervos, os corvos seus olhos. Sua esbá não é uma casa, é uma extensão de seu corpo, um útero de madeira que pode girar sobre patas de galinha para fugir dos imprudentes. Cada animal, cada planta ali é um fragmento de sua vontade. Os ouriços não são inofensivos, e as serpentes, não meros obstáculos. Até os cogumelos sabem mais do que aparentam. E se formos mais fundo, encontraremos suas raízes enterradas na terra negra. Antes de ser Yaga, ela pode ter sido Mokosh, a deusa da umidade e da terra úmida, aquela que não tinha forma porque era a própria terra. Para falarem com ela, os antigos sussurravam em covas recém-abertas, como quem deposita uma semente. Mokosh, por sua vez, era retratada com uma cabeça desproporcional e braços que se estendiam como raízes, quase uma Yaga em versão divina. Ambas eram guardiãs da fertilidade e da justiça, até que o cristianismo as rebatizou como bruxas. Não por acaso, em algumas regiões da Ucrânia e Bielorrússia, ainda hoje é tabu cavar a terra em certos dias, como se a cada golpe de enxada se ferisse a pele de uma mãe adormecida. Bater na terra é bater na mãe, diz o provérbio. Não é metáfora, é lei. 7.000 anos atrás, a cultura tripilha já esculpia figuras femininas em argila, celebrando o poder das deusas da terra. Talvez Yaga seja uma delas, envelhecida pelo tempo, suas bênçãos transformadas em maldições pela memória seletiva dos homens. Como Marena, a deusa do inverno queimada em efígie na primavera para que o calor renasça, um ciclo eterno de morte e renascimento, do qual Yaga também faz parte. Ela equilibra-se na corda bamba entre a vida e a podridão, entre o lar e a floresta, entre o conhecimento que salva e o veneno que corrompe. Seu domínio não é o além, mas o entre, o limiar onde a esbá pode virar as costas para você, onde um cogumelo é remédio ou sentença, onde um ouriço discute a posse de um fungo como se fosse um juiz ancestral. As primeiras histórias eram sobre deusas ou sobre bruxas? Não saberemos. Assim como não saberemos qual galinha primeiro equilibrou-se em pernas amarelas e finas para sustentar uma casa. Mas é justamente nesse mistério que reside sua força. Yaga não pertence a um lugar nem a uma época, ela é o eco de todas as vozes que o vento levou. Suas lendas viajam como sementes, caem onde a terra é fértil, germinam onde há sede de medo ou de sabedoria. E, como na floresta, desrespeitá-la é convite à perdição. Os animais que cruzam seu caminho não são acidentais, as plantas que crescem à porta de sua esbá não são decorativas. Ela conhece o poder das ervas, mas nunca revela se a poção é cura ou condenação. Seu reino é feito de presságios, um rangido no escuro, um suspiro entre os galhos, a sensação de que, mesmo quando ela some, seus olhos ainda brilham nas trevas. Há uma versão em que Yaga discute com um ouriço a posse de os cogumelos. Parece uma fábula infantil, mas o detalhe crucial é este: o ouriço ousa desafiá-la. E isso diz tudo. Porque nas entranhas desses contos, entre palavras e símbolos, está a verdade que poucos encaram: Yaga não é apenas uma vilã. É uma testemunha. Seu nome carrega em si o peso de 1000 silêncios e se você prestar atenção, talvez ouça, entre as letras, o som de ossos secos dançando no vento. Sentidos quase esquecidos. A primeira parte, baba. Simples assim. Avó, parteira, bruxa. Uma palavra que carrega camadas como as folhas secas sob os pés no outono. Com o Yaga, nada é simples. Aqui, só há conjecturas, hipóteses, paralelos linguísticos que se entrelaçam como raízes de árvores antigas. Alguns estudiosos enxergam nela o eco de um nome sagrado, daqueles que não se pronuncia em voz alta. Um Voldemort eslavo, cujo verdadeiro nome se perdeu no tempo, mas cujo poder persiste no medo que inspira. Outros rastreiam sua origem até a serpente, o veneno, a fúria, o terror que paralisa, mas também a sabedoria que só os iniciados compreendem. Há quem a ligue a deusas esquecidas, cujos nomes foram apagados ou, ao contrário, guardados com tanto zelo que se tornaram tabu. E aqui, um detalhe intrigante:
Em línguas antigas, as palavras para ouriço e serpente dançam uma volta da outra, quase idênticas. Extinus e Echidna. Coincidência? Ou um sinal de que o ouriço, único animal imune ao veneno da cobra, carrega em si a chave para enfrentá-la? Essa dualidade, o espinho e a escama, a proteção e o ataque, aparece onde menos se espera, dos mitos gregos, onde Echidna é a mãe de todos os monstros, até os videogames, onde os Echidnas de Sonic são inimigos implacáveis, enquanto o cogumelo vermelho com pontos brancos, aquele mesmo, o Amanita muscaria, concede poderes ao herói. Não por acaso, esse cogumelo é recorrente nas histórias de Yaga e nas ilustrações de Bilibin. Ele não é mero cenário, é um portal. Para os povos bálticos, a Amanita é a mãe de todos os cogumelos. Entre os Khanty, ela ajuda a criar o mundo. Em lendas siberianas, espíritos metade humano metade fungos habitam as florestas, guardiões de conhecimentos proibidos. Sob as bétulas, árvores que, como Yaga, servem de ponte entre os mundos, esses cogumelos brotam como mensageiros entre vivos e mortos. Seus padrões sobrevivem até hoje, em ornamentos, em ovos de Páscoa, na arte popular. A imagem da árvore da vida, com suas raízes, tronco e copa, é um espelho de Yaga e da Grande Mãe Terra, aquela cuja silhueta de braços abertos e quadris largos abarca passado, presente e futuro. Cada cultura conta sua versão, mas a essência é a mesma, onde há uma mulher com os braços erguidos, há criação, destruição e renascimento. E se um dia você cruzar com um ouriço disputando cogumelos ao pé de uma bétula, não duvide, é mais uma história. Antiga, mas viva. Porque Baba Yaga não é apenas a vilã, é a força que move a trama, quase sempre de maneira terrível. É ela quem acende a faísca, mesmo quando parece apagar tudo ao redor. Até no conto de Afanásio sobre o príncipe Danil, onde o herói nominal é o jovem nobre, quem realmente tece os fios do destino é Yaga, ela arquiteta um enredo para que o anel só sirva em sua filha, mas, como sempre, a magia se volta contra ela mesma. Não é acidente. É lei. Quem enfrenta Yaga sai transformado. Os que fogem, desaparecem. Os que resistem, ganham algo mais precioso que ouro, a chance de se tornarem quem realmente são. Folcloristas comparam Yaga a um arado. Ela revolve a terra com violência, mas só para que algo novo nasça. Seu papel não é acolher, mas provocar. A natureza da transformação depende de quem a enfrenta. Crianças, como nos contos dos gansos, aprendem a coragem no limite entre a vida e a morte. Jovens, como Vasilissa, a Bela, superam o medo e amadurecem não em batalhas épicas, mas em tarefas domésticas aparentemente simples, varrer a casa, separar grãos, lavar roupas. Para elas, a magia está nos objetos cotidianos, um pente, uma toalha, um espelho e no trabalho que, durante séculos, foi considerado uma coisa de mulher e, portanto, suspeito. As curandeiras à beira da aldeia, as parteiras que sabiam demais, as velhas que falavam com os ventos, todas viravam bruxas. Porque o que não se enquadra, assusta. E Yaga é o arquétipo desse medo e dessa sabedoria. Ela muda de forma, vira pássaro, cabra, serpente. Mas sua verdadeira metamorfose é simbólica. Quem sai de seu encontro não é mais o mesmo. Yaga própria já foi deusa, senhora das florestas, guardiã de segredos. Hoje a velha esquelética na cabana sobre patas de galinha, mas ainda carrega o peso dessa memória. Ela é o caos necessário antes da ordem, a tempestade que limpa o caminho para o sol. É força e terror, mas também a fonte de tudo que vem depois. Como lembra um conto sobre ela, o que não nos mata é a bruxa que nos torna mais fortes. E falando em força, Vasilissa é sua aluna mais famosa. A história você conhece, mãe morta, madrasta cruel, duas meias-irmãs invejosas, pai ausente. Sim, é a mesma estrutura da Cinderela, que aparece da China ao Quênia. Mas com uma diferença crucial, aqui, não é o príncipe ou a fada madrinha que salvam a moça. É sua própria resiliência. Yaga não acredita em bondade passiva. Exige provas. Não é uma vilã, é uma treinadora implacável. Suas tarefas parecem impossíveis, mas são testes. Você é digno da ajuda que pede? Esta não é uma história sobre sorte. É sobre esforço, persistência e a escolha diária de ser melhor, mesmo quando ninguém está olhando. A boneca mágica que Vasilissa carrega, presente de sua mãe moribunda, só ajuda se for alimentada. Amor, aqui, não é dado, é cultivado.
Yaga exige respeito, coragem, inteligência e integridade. Quem grita ou foge, falha. Quem mantém a compostura, ganha uma chance. Não uma vitória garantida, não um final feliz embrulhado em papel dourado, uma chance. E amanhã, o teste recomeça. Cruel? Talvez. Honesto? Sempre. Até seu aspecto monstruoso é um teste. Quem consegue enxergar além das rugas e dos dentes podres, quem trata a velha bruxa com dignidade, vê portas se abrirem. Quem a encara com nojo ou arrogância, acaba na fornalha. Porque em seu mundo, até os objetos domésticos são armas ou provações, um pente pode ser uma escada, um lenço pode se tornar um rio, um espelho pode revelar verdades que ninguém quer ver. Yaga, afinal, é o pesadelo que se transforma em poder. Não é um conto sobre recompensas mágicas, é sobre amadurecer. Sobre manter a sanidade e a luz interior mesmo quando você está à beira do bosque escuro, e uma voz rosna, ela não gosta de você. E mesmo assim, você segue adiante, porque é assim que se cresce no reino de Baba Yaga. Ah, a boneca de Vasilissa. Não é um simples objeto, é um recipiente de amor materno e sabedoria ancestral. Vasilissa a alimenta com pão e água, condição para que a magia funcione. Em algumas versões, a boneca é o último presente da mãe antes de morrer e em outras, é a própria alma materna encapsulada em madeira. Não à toa, ela lembra as matrioscas, criadas séculos depois, mas que no imaginário popular guardam o mesmo simbolismo, proteção em camadas. Algumas teorias ligam essa boneca a rituais finogrianos, onde estatuetas recebiam ofertas de comida por décadas, como se fossem ancestrais vivos. Entre os mordinos, por exemplo, havia figuras sagradas que só podiam ser tocadas por iniciados. Talvez ecoem aí os contornos da boneca de Vasilissa e da própria Yaga, que também é uma guardiã de saberes antigos, alimentada pelo tempo. E então, a Isbuca, a cabana sobre patas de galinha. Uma perna, duas, às vezes quatro. Gira sobre si mesma, move-se como um ser vivo. Para entrar, é preciso a senha certa, Isbuca, Isbuca, vire-se de frente para mim e de costas para a floresta. A fórmula aparece em dezenas de contos. Mas ninguém sabe ao certo, o caso é de uma casa treinada, ou de uma porta. Aí reside outro estratagema da magia de Baba Yaga, uma magia que se tece com fios de tradições tão antigas quanto a própria terra. Sua esbuca sobre patas de galinha pode não ser mera fantasia infantil, mas um eco distorcido de dois costumes ancestrais que, ao se fundirem, deram origem a um dos símbolos mais intrigantes do folclore eslavo. Imagine os mokshas, povo da Rússia Central, enterravam seus xamãs em estruturas elevadas sobre estacas, uma ponte entre o céu e a terra, entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O caixão de madeira, suspenso no ar, protegia o corpo sagrado dos animais necrófagos da floresta. Agora, pense na esbuca de Yaga, sem janelas, um espaço claustrofóbico onde seu corpo descomunal parece preencher cada canto. Seu nariz arranha o teto, seus pés se estendem até os cantos mais remotos. De repente, ela não é mais a bruxa devoradora de crianças, mas uma mortal aprisionada em seu próprio túmulo, habitando aquele limiar entre a vida e a morte, entre o reino humano e o desconhecido. Não por acaso, muitos que a procuram chegam como abutres não para homenageá-la, mas para roubar seu conhecimento, para extorquir suas bênçãos. A esbuca, então, cumpre a mesma função daqueles caixões suspensos, proteger o sagrado da profanação. E há mais. Nas florestas siberianas, armazéns de comida eram construídos sobre tocos para manter a carne longe dos predadores. Uma tradução equivocada, pernas defumadas em vez de patas de galinha, e eis que o mito ganha novas camadas. Porque a magia, afinal, nasce desses deslizes, dessas reinterpretações que o tempo impõe às memórias. Cada detalhe nas histórias tem uma origem, mesmo que escondida nas brumas de um passado que se recusa a ser esquecido. Mas a esbuca móvel também é um reflexo de realidades históricas. Há 7.000 anos, os tripolianos, adoradores de uma deusa feminina, não apenas erguiam cidades de 15.000 habitantes, mas deslocavam seus campos agrícolas em um ciclo de rotação da terra. Suas casas, como suas colheitas, migravam. Será que Yaga sabia disso? Ou será que, milênios depois, os citas, aqueles nômades das estepes ao norte do Mar Negro, cujos domínios se estendiam até a Crimeia, deixaram sua marca na lenda? Eles, mestres da cavalgada e da guerra, também reverenciavam uma deusa do lar, Tabiti, ou Má,
ou Aga, ou, numa variante que arrepia a espinha, Yaga. Protetora dos animais, do fogo, do espaço doméstico. Dizem que, quando o Império cita Rui, ela se retirou para a floresta, envelheceu e foi esquecida. Soa familiar? Eis que os fios se entrelaçam. Quase todos os contos que mencionam a Esbuca começam da mesma forma. Yaga ordena que o visitante tome banho. Seria pelo cheiro acre dos camponeses, intolerável para seu nariz afiado? Ou seria o banho um ritual de purificação, a primeira prova para quem deseja adentrar seu reino? Encher uma banheira com um crivo, tarefa aparentemente impossível, não é apenas um teste de paciência, mas uma metáfora: lavar-se é renascer. A sujidade do passado deve ser escoada para que algo novo possa surgir. Se Yaga o convida para dentro, e não o joga direto no forno, é porque você provou ser digno de transformação. Depois da limpeza, vem a preparação e aqui, mais uma vez, a Esbuca se revela um espaço de alquimia cotidiana. As estações na Rússia, na Ucrânia, na Polônia, são implacáveis. O inverno não perdoa quem não se prepara. E qual é a tarefa mais recorrente que Yaga impõe? Cozinhar. Moer grãos, amassar pão, assar. Não é à toa que santuários antigos na Ucrânia retratam figuras femininas justamente nessas atividades, oferecendo o fruto do trabalho à deusa do lar. Desde o Neolítico, o ato de preparar alimento era sagrado, não uma mera obrigação doméstica, mas um ritual de criação. A deusa Mokosh, aliás, embora associada à fiação, à limpeza e à culinária, nunca foi reduzida a uma simples andona de casa. Seu domínio era o da transmutação, transformar o cru em cozido, o caos em ordem, a semente em pão. E a Esbuca, com sua pecha no centro, é o útero dessa magia. Um espaço fechado, protegido, onde o crescimento é possível. O forno de Yaga pode ser uma armadilha para os imprudentes, mas também é o símbolo do renascimento, a terra generosa transformada em sustento. Ela não é apenas a guardiã do fogo, é a própria chama que consome e que nutre. Quando exige trabalho em sua casa, Yaga não está pedindo servidão, está exigindo reverência aos ciclos que regem a vida. A disciplina de varrer o chão é a mesma que ordena o cosmos. Nossos lares, afinal, são microcosmos do universo. O caos se instala, nós todos sabemos disso. Meu próprio lar está longe de ser imaculado, poeira nos armários, pisos que precisam de cera, superfícies que brilham menos do que deveriam. Mas é no ato de limpar, de organizar, que algo se transforma dentro de nós. Removemos camadas de negligência e, com elas, as crostas que a vida deposita sobre nossa essência. Lembramos quem somos quando a desordem não nos define. A bruxa europeia tradicional é um arquétipo rígido, sedutora, punitiva, exilada. Baba Yaga, não. Ela é fluida, um rio que carrega sedimentos de milênios, ora antagonista, ora mentora, ora espelho das nossas próprias sombras. Seu domínio não é um castelo gótico, mas um pântano de salgueiros chorões, um terreno movediço onde a lógica humana se dissolve. Aqueles elementos, a lama, as árvores retorcidas, a umidade que tudo corrói, não são meros cenários. São sinais de uma origem profundamente enraizada no solo eslavo oriental, onde a terra respira lendas e os rios carregam memórias. Não é à toa que Baba Yaga surge nas narrativas da Sharpshitsa, a ave de fogo, não como figura decorativa, mas como guardiã de um saber que transcende o mundano. Ivan, diferentemente de Vasilisa ou das donzelas que a procuram por fogo ou fios mágicos, busca-a não por um objeto, mas por conhecimento. Ele compreende o risco, ela pode negar, pode devorar, pode transformar sua jornada em pesadelo. Essa ambiguidade não é capricho narrativo, é a essência de sua soberania. Ela não serve a ninguém, nem mesmo aos deuses. Os salgueiros que a cercam não são mera vegetação. Na tradição cristã oriental, a verba, o salgueiro chorão, substitui as palmas da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, símbolo de renascimento e resistência. É a primeira árvore a despertar na primavera, sua madeira dá forma à bandura, instrumento dos Kobzari, os bardos cegos que, como arautos de uma memória proibida, teciam canções entre o sagrado e o subversivo. Esses músicos, mais tarde perseguidos por carregarem verdades inconvenientes, eram os verdadeiros arquivistas da alma eslava. Mas voltaremos a eles. Ivan, entre todos os heróis, é o único que se aproxima de Baba Yaga com a reverência devida. Não por medo, mas por reconhecimento, sabe que seu poder não se dobra a súplicas, apenas a um ritual de respeito mútuo.
Ela não é a bruxa ocidental, escrava de seus familiares ou de pactos demoníacos. Seus animais, gatos que observam em silêncio, corvos que voam sem ordem, cães que rosnam por vontade própria, agem por escolha, não por submissão. Não há aqui a hierarquia infernal da magia europeia, lá, sim, uma aliança. Baba Yaga não domina a natureza, ela dialoga com ela. Sua autoridade não é a do comando, mas a daqueles que compreendem as leis ocultas do mundo, onde cada folha, cada osso, cada palavra tem seu peso. Ela não é vilã no sentido cristão do termo. Não serve ao mal, e é. Sua fúria não é arbitrária, explode quando se rompe a ordem, quando se invade sem permissão, quando se exige em vez de pedir, quando se esquece que todo limiar exige um preço. Nesse aspecto, assemelhar-se menos a uma bruxa e mais a uma deusa decaída, talvez a noiva que recusou o deus Sarog, preferindo o exílio nas florestas à submissão olímpica. Sua busca pela flor da juventude não é fraqueza, mas humildade. Até ela, detentora de segredos, reconhece que alguns mistérios só se revelam através do trabalho, das mãos do ferreiro, da paciência das ervas, do tempo que corrói e renova. E é aqui que seu paralelo com Anna Karenina se torna revelador. Tolstói, criado às sombras das narrativas que seu avô mandava contar por um escazitel profissional, absorveu essa lição: a complexidade moral não cabe em maniqueísmos. Anna, como Baba Yaga, vive por códigos próprios e é justamente isso que a torna ao mesmo tempo fascinante e perigosa. Ambas são espelhos, refletem não o que a sociedade quer ver, mas o que ela nega. A diferença: uma é condenada à morte nos trilhos, a outra, imortalizada no pântano, onde continua a julgar, a provar, a selecionar seus visitantes. Os Kobzari, esses guardiões da palavra, entendiam o poder dessa ambiguidade. Suas canções, proibidas, perseguidas, executadas, eram armas mais afiadas que espadas. Ivan, o terrível, adormecia ao som de suas histórias. Séculos depois, Stalin ordenaria seu extermínio em massa, porque saber é sempre o primeiro alvo dos tiranos. Baba Yaga sobreviveu a tudo isso. Não como relíquia, mas como símbolo ativo, uma mulher que não pede permissão para existir, que não se curva a reis nem a demônios, que distribui justiça com as próprias mãos ou dentes. Ela não é apenas um personagem. É um arquétipo em revolta, esperança para os oprimidos, espelho para os arrogantes, prova de que a verdadeira magia não está em varinhas ou feitiços, mas na capacidade de manter-se inteira em um mundo que insiste em quebrar o que não controla. Reis enviam heróis a missões impossíveis, Baba Yaga escolhe seus heróis. E isso, mais que qualquer coroação, é o verdadeiro ato de poder. Na mitologia, deuses e deusas não apenas ajudavam os necessitados a superar obstáculos, eles os desafiavam a enfrentar seus próprios demônios, a esculpir de suas fraquezas uma versão mais nobre de si mesmos. Há quem diga que os antigos eram primitivos, que sua civilização não passava de um esboço grosseiro do que somos hoje. Mas será que realmente mudamos tanto? Ainda nos debruçamos sobre problemas, ainda tecemos soluções com os fios da lógica e da intuição. E o que nos fascina mais do que um enigma bem urdido, uma história que nos arrasta para dentro de seus labirintos ao lado de um herói ou heroína, tentando decifrá-la junto deles. A fé desses personagens em Baba Yaga, apesar de seus conselhos cortantes, apesar de seu riso que parece mais uma advertência, é um eco obstinado das velhas crenças, resistindo ao furacão das transformações religiosas que varreram suas terras. O tempo passa, mas seu legado permanece. Alguns a esqueceram. Outros, que ainda se lembravam, a ignoraram, evitando seu nome ou duvidando de seu valor. Sua imagem foi se apagando, até que dela restou apenas a caricatura de uma velha decrépita, sobrevivendo à sombra de seu próprio crepúsculo. Mas o que vemos, então, nessas peregrinações de heróis até Soisba? Não é ingenuidade. É teimosia. É a recusa em deixar que uma fé ancestral se apague sem luta. Quando nos deparamos com suas múltiplas faces na floresta, ou com suas irmãs, como nas histórias de Ivan e a princesa Kizar, somos transportados para uma galeria de deusas que a precederam, tecidas na memória coletiva de povos cujas terras foram um dia cortadas do resto do mundo civilizado. Elas são tias, avós, mães e crianças. Suas diferenças não são contradições, mas adaptações, cada região as moldou à sua imagem, cada cultura as vestiu com seus próprios símbolos. Arqueólogos desenterram estatuetas e ícones, o resto de nós herda histórias. E as histórias de bruxas? Elas afundam raízes em um passado tão remoto que faz tremer os alicerces do que chamamos de uma história escrita.
uma das primeiras menções registradas vem da Bíblia. Sim, a Bíblia, quando o rei Saul busca a bruxa de Endor, por volta de 931 a 721 a.C., não deixarás viver a feiticeira, ordena Êxodo. Mais tarde, Levítico condena-as à morte por apedrejamento, seu sangue será sobre elas. Não é casualidade que a Igreja cristã tenha feito da caça às bruxas uma tradição tão antiga quanto seus próprios dogmas. Já em 391 d.C., o imperador Teodósio I decretou as primeiras leis contra o paganismo, o mesmo Teodósio que, em um gesto de ironia histórica, aboliu os Jogos Olímpicos originais por sua contaminação pagã. Sim, aqueles mesmos jogos onde outrora os deuses do Olimpo eram homenageados. Há algo de poeticamente justificador no fato de que uma bruxa nascida de deusas pagãs do norte distante tenha ressurgido, séculos depois, em um desenho animado criado para as Olimpíadas de 1980 em Moscou. Teodósio, afinal, perdeu essa batalha. Mas voltemos ao ponto: Baba Yaga não foi inserida naquelas animações apenas para entreter. Ela era uma resposta, uma provocação sutil contra as interferências estrangeiras na URSS da época. Se ignorarmos a política daqueles anos, fica curioso notar como Teodósio I, com sua obsessão por erradicar crenças antigas, se encaixaria perfeitamente no papel de vilão da Baba Yaga dos anos 80, um burocrata incômodo, tentando apagar o que não consegue controlar. Ele foi apenas mais um em uma longa linhagem de líderes que tentaram extirpar as velhas tradições. Na Rússia, por séculos, as fábulas populares, com seus resquícios de dogmas e rituais pré-cristãos, foram proibidas, vistas como empecilhos à cristianização de camponeses apegados às suas raízes. Mas como proibir uma história contada ao pé do fogo? Como silenciar as palavras de avós e avós, sussurradas aos netos como um legado? A solução foi tecer aquelas narrativas em alegorias aceitáveis. E aqui está o detalhe cruel: a palavra pagão não nasceu com o sentido que lhe damos hoje. Quando surgiu, por volta do século XV, era um termo neutro, até mesmo pejorativo para os urbanos, designando os anrústicos, aqueles que viviam longe dos centros de poder onde o cristianismo, o judaísmo e o islamismo ditavam as regras. Pagão vinha do latim paganus, o homem do campo. O camponês. O civil, em oposição ao soldado de Cristo, título que os primeiros cristãos ostentavam com orgulho. Civil contra guerreiro. E não é fascinante como isso nos leva de volta às tapeçarias medievais, onde conviviam, lado a lado, em harmonia tensa, cristãos, judeus e pagãos? Se o paganismo fosse sinônimo de demoníaco naquele tempo, muitos daqueles rostos nos Gobelin não teriam lugar ali. A expansão da Igreja cristã tornou-se sua própria cruzada. Erradicar as religiões hereges virou missão de príncipes, reis e imperadores recém-convertidos. Baba Yaga, nesse turbilhão, foi se transformando, ora deusa do equilíbrio, ora sábia curandeira, ora bruxa temível. Mas sua essência persistia, uma presença que nenhum édito conseguia apagar. Enquanto isso, na Europa, uma revolução silenciosa ganhava força. A Bíblia já falava de bruxas, mas foi o Maleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras, publicado em 1486, que reacendeu essa chama com fúria inquisitorial. O livro, segundo apenas a Bíblia em tiragem por mais de um século, dissertava sobre superstições populares como nenhum outro, tornando-se o manual definitivo para caçar e exterminar bruxas. O diabo, antes uma figura secundária nas escrituras, foi promovido a arqui-inimigo da santidade, e quem ousasse praticar magia era automaticamente seu servo. As deusas femininas, o matriarcado das civilizações pré-cristãs, tudo foi varrido para debaixo do tapete da história. Seus artefatos foram enterrados ou destruídos. Mas Baba Yaga, teimosa, recolheu os cacos de si mesma e renasceu como a bruxa por excelência, mais assustadora do que nunca. Sua primeira aparição impressa em um texto russo, a Gramática de 1755, foi quase um ato revolucionário. Depois de milênios de resistência, ela finalmente ganhava letras oficiais. Diante disso, só resta aplaudir sua resiliência. Que todos nós tenhamos metade de sua capacidade de renascer. Ela é o legado de milênios de obstinação, de uma identidade que se recusou a ser apagada. Nos contos, os heróis que a procuram acreditam que, com sua ajuda, o impossível se torna possível, e vão caçando a ave de fogo, o filho do mercador em busca do 30º reino. E, no fundo, eles têm razão. Porque Baba Yaga não é apenas uma personagem. É a prova de que algumas verdades são tão antigas e tão necessárias que sobrevivem a todos os incêndios.
inclusive aos que tentam queimá-las. Não importa quem a busca. O que nos fascina é o ato de fé que sua procura representa. Baba Yaga é ao mesmo tempo proibida e indispensável, perigosa e transformadora. Ela não é apenas uma guia que aponta caminhos, é a força que molda os heróis, que os instrui, os endurece e os prepara para o que virá. Sem ela, suas jornadas terminariam antes mesmo de começarem. E é justamente essa teimosia em acreditar em seu poder, tão absurda quanto inspiradora, que a torna eterna. Quando os contos populares ressurgiram na Europa Oriental, não demorou para que instituições governamentais se apoderassem deles, editando não apenas as palavras, mas o próprio significado por trás delas. As histórias foram podadas para servir a interesses específicos. Heróis humildes, operários virtuosos, derrotavam vilões ricos e gananciosos com a ajuda de um líder generoso e infalível. As bruxas más devoravam quem ousasse desafiar os padrões desejados. A censura já não respondia à religião, mas às campanhas de propaganda estatal. Em 1928, a Associação Russa de Escritores Proletários surgiu para transformar a literatura em ferramenta de doutrinação, onde a arte pela arte, seja para explorar, questionar ou simplesmente encantar, era, no mínimo, desprezada, no pior dos casos, condenada ou exterminada. Saudações a Bulgakov e seu diabo moscovita, obrigado a calar-se enquanto burocratas, expertos em propaganda mas ignorantes em ofício literário, assumiam o controle de revistas e editoras. Não é coincidência que os 5 anos de apogeu dessa associação tenham coincidido com os expurgos mais brutais. Ambas as iniciativas receberam a bênção inabalável de Stalin, deixando-nos um dos maiores alertas da história: quem controla as narrativas, controla as mentes. Amarrar histórias e silenciar seus narradores é cercear a própria liberdade de pensar. O mundo nos bombardeia com versões da verdade, e discernir nelas o que merece crédito tornou-se um exercício cada vez mais árduo, especialmente quando a tecnologia amplifica distorções. Mas há um sentido em confiar em personagens que se recusam a desaparecer, como a velha bruxa teimosa, ou como aquilo que há de mais resiliente em nós mesmos. Proíbam sua história, demonizem-na ou reduzam-na a moralismos. Depois de séculos de caças às bruxas e reescritas forçadas, Baba Yaga permanece. Ainda hoje, há quem a venera, quem a invoca como outrora faziam heróis e heroínas. Afinal, não estamos todos a um único erro de distância da perfeição. Não é em um instante preciso que nosso potencial mais vasto se revela ou se esvai. Uma pergunta que ecoa. Os contos que nos são familiares podem ser portais para realidades perturbadoras. A Chapeuzinho Vermelho tem seu lobo faminto, o gigante de Jack desce do céu justamente quando a sorte parece sorrir. Ao nos colocarmos no lugar do protagonista, encaramos seus perigos a uma distância segura, o lobo não nos engolirá junto com a avó doente, o gigante não nos esmagará no topo do pé de feijão. Não subiremos até lá. Sabemos quem é o outsider porque, ao mergulharmos na história, nós mesmos nos tornamos um. Ou então somos o herói audacioso, desafiando o destino sobre as costas da ave de fogo. Não precisamos ser Jack nem Ivan para nos identificarmos. Como seres que tecem narrativas, nos emocionamos com uma boa fábula. As metáforas não são invenção humana, são instintos e intuições gravados em tinta e tempo. Tentativas de nomear o indizível, aquele algo que persiste na ponta da língua, inalcançável. Ao transformar o cotidiano em épico, permitimos que nossa própria vida se transfigure. Afinal, nascemos para nos perder em histórias. Queremos ser os protagonistas de nossas existências. Por isso reescrevemos memórias e desejos conforme nos convém. Sempre foi assim. Assim, doenças misteriosas nascem de possessões demoníacas, mães ideais morrem para dar lugar a madrastas monstruosas e rivalidades esportivas tornam-se batalhas cósmicas entre o bem e o mal. Fazer um pacto desesperado, traindo nossos princípios, é vender a alma ao diabo, e todos sabemos que isso nunca termina bem. Os obstáculos surgem do nada. É nesse contexto que Baba Yaga existe, como uma ameaça na escuridão ou como um truque que juramos evitar, mas no qual caímos mesmo assim. O folclore mundial tece conexões que vão muito além de serpentes e ouriços. Algumas das histórias mais conhecidas de Yaga têm paralelos em outras culturas, mas são suas narrativas que, por sua vez, moldaram essas semelhantes. Certas fábulas viajam pelo globo ou talvez simplesmente habitem um mundo compartilhado por toda a humanidade. Esse reconhecimento nos permite decifrar os contos sombrios que sempre serviram como advertência: não se acomodem demais, não baixem a guarda.
Por isso adentramos a floresta em busca de Baba Yaga, independentemente de suas histórias se encaixarem ou não nos arquétipos clássicos. Nesse bosque, onde gansos e corvos são seus companheiros, podemos encontrar consolo ou ruína. Um dos aspectos que mais admiro nas fábulas eslavas é o reconhecimento de que, quando o bem vence o mal, a história não termina. A bruxa pode morrer, pode ser aplacada com tarefas impossíveis. Mas tanto o narrador quanto o ouvinte sabem, a velha jamais some para sempre. Ela retornará em outra lenda, sob outras circunstâncias, lembrando-nos de que a vigilância é eterna. Como sabem heróis e psicólogos, enfrentar o medo nos fortalece. A ansiedade é o corpo se preparando para o pior, a imaginação, um ensaio estratégico para encarar a realidade, seja ela qual for. Essa realidade costuma ser menos terrível do que tememos, mas estar pronto para as bruxas do bosque pode nos tornar mais resilientes. Mais do que isso, reconhecer que nossos medos sinalizam algo errado, algo que precisa mudar, nos dá poder. Quando transformamos o medo em ação, passamos a enxergar os passos que podemos dar para melhorar o que está ao nosso redor. Se os humanos não tivessem aprendido a temer, já teriam se extinto há muito tempo. Explorar os impulsos obscuros nas histórias de Yaga é admitir que a escuridão não vem apenas de fora, na forma de bruxas ou monstros. Os contos falam também às nossas próprias sombras. Por mais que neguemos essas partes de nós, jamais agiríamos como ela. Ou agiríamos. Brincar com essa possibilidade pode ser libertador. Carl Jung certa vez observou: o ser humano não se ilumina por se imaginar uma figura de luz, mas por tornar consciente a própria escuridão. E como Jung acertou em cheio nela, em Yaga, essa espelho vivo de nossas contradições. Suas teorias sobre o self sombrio, esses impulsos obscuros que habitam cada um de nós, são a base do que essa velha bruxa eslava tão bem encarna. Por mais que nos esforcemos para nos ver acima de nossa natureza primitiva, os instintos animais nunca desaparecem. Queremos ser criaturas morais, guiadas pelas melhores intenções, como Vasilissa ou Ivan, mas a realidade é outra. Todos temos falhas, momentos em que nosso pior emerge, quando cerramos os dentes e desejamos golpear, mesmo que apenas nos limites seguros da imaginação. A frustração molda nossas reações, internas e externas. Nossos desejos nem sempre se alinham aos padrões sociais. A grosseria, a arrogância, a agressão ou a postura defensiva podem ser justificadas como mecanismos de sobrevivência. Mas são, na verdade, o eco de nossa sombra. O horrível existe. Em diferentes épocas e sociedades ao redor do mundo, enfrentamos esses horrores de maneiras distintas. Nenhuma delas é certa ou errada, mas comparar nossas respostas atuais com as do passado nos oferece um terreno fértil para reflexão. Não há uma versão correta de Baba Yaga, porque, com o tempo, ela se transformou incontáveis vezes, lembrando-nos incessantemente de que o mundo é um lugar onde esperança e medo coexistem. Aqui, aprendemos a navegar tanto sob a luz do sol quanto nas sombras mais densas. Esse é o caminho do herói que se apresenta a nós. E, todo esse tempo, Yaga está lá, sempre lá, desvendando possibilidades que são tanto suas quanto nossas. Então, afinal, ela foi uma deusa ou apenas um conto? Uma pergunta que, como todas as grandes perguntas, não pede uma resposta, mas uma busca. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Pausa estratégica. Um sorriso quase imperceptível. Agora me diga nos comentários, o que a sua Yaga lhe revelou? E se este vídeo lhe tocou de alguma forma, se fez você questionar, lembrar ou até mesmo tremer, considere apoiar este trabalho. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda a manter viva essa chama de histórias que importam. Não se esqueça, assine, curta e ative o sininho para não perder os próximos mergulhos no desconhecido. Porque, como Yaga sabe muito bem, as melhores lições estão onde menos esperamos. Até a próxima! E lembre-se, a floresta sempre escuta.